Bom dia. Hoje os Gaudias Vaishnavas alguns começaram 3, 4 dias atrás, outros começaram hoje na lua cheia, mês de Kartik, junto com o Purushottama, mas é o mês mais auspicioso dos 12 meses. E hoje é dia de desaparecimento. Nosso avô Guru Shishimashila Acharya Keshari Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj. Então eu estava refletindo sobre a palavra das escrituras e a palavra dos sadhus, dos mensageiros, dos acharyas, que nesse mundo hoje, nessa era escura de desavença, enganação, etc., para aquelas pessoas que seriamente e realmente estão interessadas em trilhar o caminho da devoção a Deus, do serviço amoroso a Deus, de maneira legítima, que vai realmente dar um resultado na vida interior da pessoa. Para esse tipo de pessoa, ela só tem 2 guias, mais ninguém. E esses 2 guias são completos por si só. Igual Deus é completo, esses 2 guias é completo. Esses 2 guias são chamados de Sadhu e Shastra, em sânscrito. Sadhu Guru, Sadhu Vaishnava e Shastra. O que é Sadhu? Sadhu é a pessoa santa, que viveram a santidade nesse mundo material, ou já vieram do mundo espiritual já pura e deixaram os ensinamentos deles aqui pra gente, através de palavras, exemplos, etc. Então esse é um guia. O outro guia é Shastra, escritura. Até no cristianismo a gente vê que os teólogos cristãos usaram essa massa, sola scriptura, em latim. Nosso guia é somente as escrituras. No Vaishnavismo a gente tem essas 2 guias, Sadhu e Shastra, Guru, Vaishnavas e as escrituras. E essas 2 estão sempre em harmonia. E hoje, nessa era moderna, cada vez mais surgem mais e mais filosofias especulativas, empíricas. Mais e mais pessoas ficam confusas. Mais e mais a Kali Yuga vai progredindo, as massas vão se distanciando desse outro caminho, das escrituras e dos sábios e dos santos. E vai pegando coisa nova, mais materialismo, mais ceptismo, mais ateísmo e outras coisas aí. Então, muitas pessoas também acham que as escrituras muitas vezes são fáceis de ser compreendidas. E outras, ao perceberem que é de muito difícil de compreender, é de difícil compreensão pelas aparentes contradições que naturalmente as escrituras apresentam, por haver diferentes tipos de pessoas, de caminhos espirituais e diferentes posições sociais, sacerdotais, as escrituras dão vários tipos de caminho para vários tipos de pessoas. Então, uma pessoa normal que não tem uma guia e a misericórdia de um mensageiro e do próprio Deus Supremo, Krishna, Vishnu, Allah, seja o que for, ela não vai compreender saber harmonizar essas aparentes contradições e vai ir para esse outro tipo de guia, que é a guia moderna, de várias coisas que não foram propagadas por pessoas perfeitas. Aqui a gente fala também, errar é humano. Se algum humano normal propaga alguma ideia, naturalmente essas ideias vão ter erros. Por isso que as escrituras como Bhagavad Gita, Bíblia, Torá, Alcorão, etc., elas são outro tipo de literatura, não chama livro, chama escritura. Elas são escrituras perfeitas. Alguém fala, mais a Bíblia
tem coisas que não faz sentido, etc. Ou é muito superficial. A gente tem um exemplo. O Bhagavad Gita também tem um similar exemplo. Porque ninguém pode compreender a escritura sozinho. Nos Vedas, a gente fala, Jaha Bhagavat Para Vaishnaveristan Ekante Ashraya Kore Chaitanya Charan. Na Bíblia também fala. Por isso que Jesus falou, quem vai compreender as palavras, chama uma criança que ela vai compreender. Por quê? Aquela criança é simples, ela pode se render àquele que falou a palavra. Então, sem rendição, ninguém pode compreender as palavras dos sábios. Ela acha que compreende, mas não compreende nada. Sem rendição. Por exemplo, na Bíblia é dito, Adão e Eva comeu o fruto. A pessoa fala, não, ela desobedeceu e pegou aquele fruto de uma árvore. Mas foi explicado pelos teólogos cristãos e também os Vaishnavas que aquilo aconteceu realmente, mas aquele fruto não é só o fruto de desobediência que Deus pediu para não comer nada e eles comeram, mas também o fruto do próprio karma que a gente faz aqui na Terra. Todo karma, ação boa ou ruim, dá um fruto, seja bom ou ruim. Naquele momento, ao desobedecer a Deus, eles começaram a vida kármica deles e tiveram que trabalhar igual escravo depois. As pessoas não rendidas, não procuram compreender o significado interno das escrituras, elas vão pensar, aconteceu só isso. Da mesma maneira, no Bhagavad Gita, a gente vê um verso que fala, para o espiritualista, que busca esse caminho ao Supremo, quando é noite para ele, é dia para o materialista. Quando é noite do materialista, o espiritualista está acordando. Então, se alguém ler, ela vai pensar, se eu for espiritualista, então eu tenho que acordar 11 horas da noite, que é a hora que o povo está dormindo. Mas o verso fala nada disso. Até mesmo na Bíblia também tem vários versos similares a esse. Que a pessoa fala, deve sair de casa de noite às escuras, sem ninguém perceber, por exemplo. Muita gente pensa, ela deve pegar e largar a casa. Não, é o objetivo interno qualquer. Lá no Bhagavad Gita é explicado pelos nossos Vaishnavacharyas, que tem a chave das escrituras. A gente lê sozinho e não vai compreender nada, quase nada das escrituras. Mas se a gente tem a guia dos sábios que viveram aquela palavra, realizaram internamente tudo, com a ajuda deles a gente pode compreender as escrituras. Sem a misericórdia do sadhu, ninguém compreende Shastra. Por isso que é necessário sempre uma guia nesse sentido. Até para compreender as escrituras. Depois que ela ouve as escrituras da palavra de alguém que realizou aquilo, não só teologicamente, mas teve aquela vivência interna de amor a Deus, aí sim, se ela ler, ela vai compreender. Ela teve a misericórdia. Nesse verso do Bhagavad Gita fala que não é dormir na hora que é noite, o outro está de dia. Na hora que eu está dormindo, o materialista está acordado. Não. Significa que enquanto o espiritualista está desperto para a vida espiritual, o materialista está dormindo, ou seja, enquanto ele está performando atividades devocionais, com todos os sentidos purificados e procurando se tornar sentidos transcendentais, o materialista está engajado em atividades materiais, de desfruto de sentidos. Ou seja, quando o espiritualista morreu para a vida de desfrute, o materialista está lá desfrutando, está vivo, está de dia para ele. E quando o materialista está dormindo para as atividades espirituais, os sentidos espirituais deles estão inatos, numa fase de sono, o espiritualista está acordado. Significa que os sentidos espirituais do materialista está dormindo e o do espiritualista está acordado, tem atividade. Esse era o significado desse verso do Gita. Na Bíblia tem vários outros versos. Então, sem a misericórdia de guru, mensageiro do profeta ou algum guia que compreendeu isso e vive isso, ninguém vai compreender as escrituras. E sem a guia das escrituras e dos sábios, a gente pode fazer nada certo, realmente perfeito. Porque
a gente pode compreender uma coisa certa ou errada, de acordo com a nossa mente, é falha. Então é natural errar. Mas no caminho espiritual a gente não pode seguir um caminho de erro. Tem que ser um caminho certeiro, infalível, que é o caminho que é dado nas Escrituras, que foram compreendidos por esses santos. Por isso é que só essa pessoa que tem como guia nesse mundo, só essas duas coisas, os sábios, os santos e as Escrituras, é que podem progredir no caminho que realmente leva a Deus. Os outros vão ficar só especulando, especulando, especulando. Não vai ter nenhuma conexão interior com Deus. Porque é um processo do ser humano falho. Não é um processo que veio da sucessão discipular. Ou Deus enviou alguém, ou Deus apareceu na forma de tal guru, etc. Igual Deus deu a mensagem para Moisés, para Jesus, para Maomé. Krishna, Deus próprio, enviou todos esses Sadgurus, Narada, Vyasa, Shukadeva Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, próprio Krishna, Bhaktivinoda Thakur, Guru Padma,